E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Deus abençoe os irmãos que vão estar pela internet. Deus abençoe cada um nessa noite. Vamos dar mais início a uma pregação da palavra, que possamos ser abençoados nesta noite. Quero tomar as escrituras. São duas escrituras. A primeira encontra em São João 14, 23. São João capítulo 14, versículo 23. São João 14, no Novo Testamento. Depois de Marcos, de Lucas, antes de João, antes de Atos, nós temos São João 14, versículo 23. Amém. Diz assim: Jesus respondendo, disse-lhe: se alguém me ama, guarda a minha palavra, meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Agora observe aqui, eu quero que vocês observem o ponto aqui. Jesus diz: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. Agora vamos para o livro de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas. Depois de Romanos vem Coríntios, 2 Coríntios. Então está o Gálatas, que é antes de Efésios, antes de Timóteo. Está o livro de Gálatas. Livro de Gálatas. Observe que o primeiro versículo lido: se alguém me ama, guarda as minhas palavras. O título da mensagem dessa noite é: a fé, o amor é o fundamento da fé, é a base, é fundamento, quer dizer, a base da fé, né? Porque em Jesus Cristo nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pela caridade. Caridade aqui, na nossa língua, é o amor, né? Mas a fé que opera pelo amor, né? Então está relacionado esses dois versículos quanto ao amor a Deus.
Pai Celestial, Deus de amor e de bondade, estamos, ó Deus, mais uma noite tomando a Tua palavra, nesta noite, para que nós possamos ser abençoados. Pai Celestial, nos abençoe, nos dê graça, nos dê o perdão e a paz, que nesta hora, Deus, possamos tomar uma porção da Tua palavra, que a Tua palavra seja acrescentada, ó Deus, nos nossos corações, circuncida, ó Deus, os ouvidos de quem ouve e unge os lábios de quem fala. Se conosco, te peço, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se podeis assentar. Bem, nós vamos dar uma continuidade à mensagem, o desespero. Essa mensagem, preguei ela, foi na quarta-feira, na rádio Weber Brana, terceira puxada, ali com o irmão Benesvaldo, no Mato Grosso ali. Nós pregamos essa mensagem na quarta-feira, tomando essa mensagem, o desespero, certo? Agora, eu procurei essa mensagem no YouTube, eu não encontrei. Se alguém encontrar essa mensagem, puder jogar ela no YouTube, será muito bom. O YouTube ali fica armazenado essa mensagem, né? Amém. Bem, nós pregamos ali então sobre o desespero, falando então do primeiro êxodo. Agora, nós sabemos que o êxodo, a palavra êxodo quer dizer uma saída, né? Uma saída. Então, o profeta mostra que houve 3 êxodos, né? O êxodo de Moisés, tirando o povo do Egito, num grande desespero. Veio também o êxodo de Jesus, no tempo de Jesus, veio o êxodo, tirando o povo do sistema. E veio o terceiro êxodo, que foi o irmão Brana, na abertura dos selos. Foi o terceiro êxodo. Bem, mas quanto a isso, eu quero falar, nós estamos falando do êxodo da agora, desse êxodo do dia que nós estamos vivendo. Nós vamos ter agora outro êxodo. Agora observe, a palavra êxodo quer dizer saída, uma saída, certo? Então nós estamos a ponto de estar agora nesse êxodo, que é essa saída. Nós estamos para ter um êxodo, uma saída. Agora observe, o irmão Brana pregou essa mensagem de desespero no dia 1º de setembro de 2063. Ele esperava então que o povo entrasse em desespero, mas quanto a isso não aconteceu. Mas agora, nesse tempo, nós estamos trazendo esse êxito novamente agora, porque há um êxito também agora, que é uma saída. Agora, observe. No primeiro êxodo, estava saindo de uma terra natural para uma terra natural, certo? Saindo do Egito para Canaã, né? E o povo que estava no Egito nem conhecia Canaã, e nem Moisés conhecia Canaã, né? Estava saindo para uma terra que eles não conheciam, nunca tiveram lá, né? Eles estavam saindo ali de uma terra do Egito natural para uma terra natural. Agora, esse êxodo de hoje, nesse êxodo de agora, nós estamos saindo novamente de uma terra natural para uma terra
natural. Tá certo? Nós estamos saindo de uma terra natural para uma terra natural. Eu pregando essa mensagem na quarta-feira para mostrar ao povo a hora que nós estamos vivendo, o qual nós deveríamos de estar desesperados. Então nós estamos vivendo uma época de desespero. Desespero. Agora, observe, o eleito, esse predestinado, ele está em desespero. A noiva está em desespero. Porque é hora de uma saída. Essa saída da agora, a qual os mortos em Cristo, os que morreram nas eras, ressuscitarão primeiro. Eles vêm à vida novamente. Eles se levantará no corpo físico, naquele corpo que eles desceram. Mas eles irão ressuscitar em um corpo glorificado. Não é outro corpo. O irmão Brana mostra isso. Não é o outro corpo. É o mesmo corpo. Mas só que ele será ressuscitado em um corpo glorificado. Foi como Jesus. Jesus foi levado à sepultura naquele corpo físico que ele morreu na cruz do Calvário. Quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou em um outro corpo. Ele ressuscitou naquele mesmo corpo do qual levaram ele para a sepultura. Sendo certo assim, ele disse para os discípulos: veja que sou eu mesmo, não tem mais. Apalpa-me. Veja que eu tenho osso e carne. Espírito não tem osso nem carne. Ele não ressuscitou numa teofania. Ele não ressuscitou em corpo de anjo. Foi o mesmo corpo, ele disse que sou eu mesmo. Tem alguma coisa para comer? Ali deram um favo de mel e um pedaço de peixe assado. E ele comeu. Então ele, Jesus, já tinha ressuscitado em um corpo glorificado. Ele estava no corpo glorificado. No entanto, ele comeu e bebeu. O irmão Brana nos diz que quando nós formos transformados e nós sermos levados àquele lugar, que é o milênio, nós vamos comer e beber, né? Nós vamos comer e beber naquele corpo no milênio. Então, essa saída de nós aqui, dessa terra natural, nós vamos sair daqui, que é um êxito, é uma saída para uma terra natural, também que é o milênio. Porque o milênio, ele não será povoado por teofania. Não é corpo teofânico que habitará no milênio, né? Deus abençoa o irmão Marcelo, Bobel, Deus te abençoe, está nos assistindo, Deus te dê graça, meu irmão. Então esse milênio, ele não será povoado por teofania. O milênio não será povoado por anjos. Mas o irmão Brana diz que nós seremos humanos outra vez. Nós seremos humanos neste mesmo corpo. Nós vamos conhecer um ao outro. O irmão Brana disse na mensagem, o quinto, Apocalipse capítulo 5, primeira parte, 108, que nós vamos conhecer um ao outro e vamos estreitar as mãos um do outro. Nós estaremos no mesmo corpo que Jesus aparecerá no céu, que é o corpo glorioso e glorificado. Então nós vamos conhecer um ao outro. Nós vamos estreitar as mãos um do outro. Nós vamos comer e beber.
né? Nós seremos humanos no milênio. Então nós estamos saindo agora de uma terra física para uma terra física. E esse então é o nosso êxito. Agora chegando a ponto desse êxito que nós estamos para encarar agora, né? Encarar esse êxito, vendo as coisas como estão acontecendo, nós deveríamos estar em desespero. Nós deveríamos estar desesperados, diz o profeta, vendo o que está acontecendo, o acontecimento que está agora. Veja, tanto no mundo político, no mundo, nações estão se rompendo, guerras, rumores de guerra, o mundo está pegando fogo. Nós sabemos disso, há distúrbio da natureza, causando grandes desastres, e isso encarretará uma grande fome no mundo. Sim, isso trará fome, porque vai haver uma escassez de alimento. Agora estamos falando do natural. Veja o que aconteceu no Brasil, o que está acontecendo na Europa, no Oriente Médio. Fatos que deveria de nos levar a desespero. Ficar desesperado por essa hora em que nós estamos vivendo. Não só no mundo físico, mas também dentro do grupo dos cristãos da mensagem. Nós estamos vendo o que está acontecendo agora. Esse distúrbio religioso que está acontecendo. Certo? O povo estão desentendendo, fazendo agora separação, divisão. Está havendo isso, essa divisão. Não é isso? Brigas, contendas, que não deveria de existir. Mas isso está acontecendo porque tinha que existir. O pastor Osmar, ele tinha que sair de cena para que isso acontecesse. Porque essa noiva, essa esposa eleita, estaria agora sendo limpa. Sendo limpa agora, ela estará pura para este arrebatamento. Então era necessário que o pastor Osmar saísse de cena, para que isso que está acontecendo viesse a acontecer, essa separação, né? Deus abençoe o Weber Brana, né? O irmão Benesvaldo ali, em Mato Grosso, né? E irmã Letícia e outros, Zezinho Brana, que está nos assistindo, pastor Evair Barros, está nos assistindo. Deus te abençoe, meu irmão. Fica conosco até o fim. Há muitas coisas para frente, boas para nós ouvir. Então, esse é o momento que nós estamos presenciando, este acontecimento. Seria agora o momento de nós estar em desespero. Mas agora como, irmão, ficar em desespero? Em oração, em súplica diante de Deus. Nós desesperar diante de Deus, em súplica, em uma fervente e eficaz oração, para que nós agora, irmão, sejamos fortalecidos na graça, no amor de Deus, para nós suportar o que está agora acontecendo. E eu posso dizer mais, não estou profetizando, mas isso vai piorar. O que está acontecendo hoje entre os irmãos, isso vai piorar. Saiba disso.
Isso só tem que piorar. Então é hora de nós estar em desespero, preocupado com a nossa vida, com a nossa situação. É hora de nós colocar a nossa casa em ordem, nós reparar o nosso altar, para nós estar agora, então, em posição, para nós sair desse êxodo, para o milênio. Jesus nos transportará deste mundo, desse Éden satânico, para um Éden espiritual, para um Éden físico, que é o milênio. O milênio, diz o profeta, que é o Éden restaurado novamente. Então isso é muito maravilhoso. Então isso causará para nós um desespero. Nós temos que estar em desespero. Por isso o profeta pregou essa mensagem de desespero no 1º de setembro de 63, após a abertura do selo. Então nós vamos continuar com essa mensagem. Ela é muito tremenda e eu não sei até onde que eu vou. Há muitas coisas aqui que nós deveríamos de saber. E se Deus agora me dê graça, eu quero entrar nessas profundidades para trazer essa bênção, essa graça aos nossos corações, que depois de ouvir essa mensagem, dessa noite, você irmã que está fraca, você irmão que ainda está fraco, você que está desanimado, você seja animado, que você que está fraco, irmã ou irmão, seja fortalecido, você que já está forte, seja mais fortalecido ainda, depois de ouvir essa mensagem que estarei transmitindo essa noite. Que Deus te ajude, você pensar agora, seriamente, na sua vida, na sua condição, na condição que nós estamos vivendo, na hora que nós estamos vivendo, porque nós estamos para ir embora, é hora de um desespero. Amém. Na mensagem do desespero, irmão Branham pregou a partir do parágrafo 67. Nós vamos continuar aqui. Isso é muito tremendo, muito importante essa mensagem. E creio que nós vamos ser abençoados. O irmão Branham disse assim: creio que a razão pela qual não temos desespero é porque há escassez de amor. E Deus, o amor de Deus. Agora observe, a razão para a pessoa não estar de desespero hoje, diz o profeta, a razão de nós não estar em desespero é devido à escassez de amor. Está vendo isso? Ah, irmão, eu não estou desesperado hoje. Eu não estou desesperado. É falta de escassez de amor, do amor de Deus. Eu acho que o amor de Deus causa desespero, diz o profeta. Agora observe, nós estamos falando hoje, nessa noite, não do amor de um irmão para um irmão. Não é o amor para os seus inimigos. Mas nós estamos falando nessa noite do meu amor, do nosso amor para com Deus. Há um tema no mundo que diz assim: Deus te ama. Todo mundo está falando isso, Deus te ama. Mas não é tanto quanto Deus nos ama, porque isso já tem provado em sua palavra. No livro do Evangelho de São João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já provou o seu amor para conosco. Mas agora eu estou falando nessa noite é do nosso amor, do meu amor para com Deus. Nós lembramos do primeiro texto que nós lemos? Se vós ama-me, guarda a minha palavra. Agora, Deus quer saber o quanto nós amamos Ele. Se nós amamos a Deus, isso nos trará ao desespero. Então,
há desejo do nosso coração de estar a sós com Deus, em oração, em súplica diante de Deus, falar com Ele desesperadamente, pedir a tua graça, a tua misericórdia, para enfrentar o mundo, o pecado, esse mundo depravado, enfrentar, vencer esses falsos ensinamentos, ismos, falsas doutrinas. Nós estaríamos então clamando a Deus, naquela intimidade com Deus. Deus quer que nós tenhamos a intimidade com Ele, em oração, passar um tempo com Ele, falando com Ele, te adorando. Deus quer isso de nós. Então nós estaríamos em desespero diante de Deus. Eu tive um tempo, e tenho até hoje, momento de desespero. Se eu não tivesse me desesperado, se eu não tivesse entrado em desespero diante de Deus, a ponto que eu cheguei a Deus e disse: Senhor, ou o Senhor me dá o Espírito Santo, ou o Senhor termina comigo, o Senhor me mata, eu não quero mais viver. Eu cheguei ao ponto desesperado. Deus mudou a minha vida. Então Deus quer que nós tenhamos desespero em nossas orações, no culto, congregar, ler a palavra, ouvir a mensagem. Se Deus está em você, o sinal dentro de você, e você vê as condições dos tempos, diz o irmão Branco, você vê as condições dos tempos. Você está vendo a condição dos tempos? Você está vendo essa hora que nós estamos vivendo? A situação do mundo? A bomba atômica está para explodir. Mas essa bomba não explodirá enquanto essa noiva estiver aqui, assim diz o profeta. E pessoas andando no pecado. Meu Deus, quando nós saímos na rua, meu Deus, é pecado para todo lado. Se você abre o seu celular, é pecado. Aparece ali, nas nossas casas, dentro do nosso lar, há pecado por todos os lados. Se nós não estiver cheio do Espírito Santo, se nós não estiver cheio da graça de Deus, jamais nós vamos suportar o pecado sem cair nele. Então é hora de nós, em desespero, buscar o poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo nos nossos olhos, o Espírito Santo na nossa boca, o Espírito Santo no meu ouvido, para que eu possa andar neste mundo cheio de pecado. É horrível, este mundo cheira mal. Como então isso deixará em desespero? Eu creio que o deixará. Se isso não está causando desespero, algo está errado. Agora, a palavra afirma claramente, se você quiser anotar, em Gálatas 5:6, onde mais lemos, que a fé opera pela caridade. A fé opera pela caridade. Caridade é amor. Tá certo? É amor. A fé opera pelo amor. Está vendo? A fé opera pela caridade. É a única maneira que você pode ter fé, é ter amor. Está vendo isso? A única maneira de você ter fé é ter amor. Por isso que eu coloquei no título dessa mensagem: o amor é a base da fé. Que o profeta disse: eu não pode ter fé. O profeta disse que você não pode ter fé sem ter amor. Amor de Deus. Amor a Deus. Você tem que amar a Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso esposo. Você tem que amar a Deus, amar a Jesus. Eu quero falar de Jesus, de Deus,
Você tem que amar a Deus, a Cristo. Se você não ama a Deus, certamente você não tem fé. Assim diz o meu profeta. Primeiro, porque afinal de contas, a fé é o incentivo do amor. A fé é o incentivo, ela é incentivada pelo amor. Incentivo, exatamente o que a fé é o incentivo do amor. Agora, se você não tem amor, você não pode ter fé. Está vendo? Então, pessoas que não têm amor, o ódio, o rancor, isso é contrário ao amor. Como que eu posso dizer que amo a Deus se eu aborreço meu irmão? Então eu tenho que ter o amor de Deus dentro de mim. Se eu tenho o amor de Deus, eu tenho perdão. Eu posso te dar o perdão. Você, minha irmã, meu irmão, eu posso te perdoar. Se eu tenho o amor de Deus, se eu amo a Deus, jamais eu vou murmurar. Eu vou questionar a Deus, eu vou falar algo contra você. Agora, se alguém fala mal de mim, é porque ele não me ama. Então, em vez dele falar mal de mim, ele deveria estar orando por mim. Se eu falhei, não falar mal das minhas falhas. Você não deve falar mal das falhas do seu irmão. Você tem que orar por ele. Você tem que clamar a Deus por ele, para que Deus dê graça a ele. Isso mostra que você ama a Deus. Como você pode ter fé em sua esposa, se você não a ama? Em filho. Agora, que tal em H? O profeta está falando um amor, filho, de um amor de um marido com a mulher. É um amor filho. Eu amo a minha esposa. Se eu a amo, eu tenho fé nela. Se não a amo, eu não tenho fé nela. Tá certo? Agora, o profeta diz, e agora está o agape. O amor agape é o amor meu para com Deus. Veja, para com Deus. Como pode ser? Você não ama a Deus? Como você pode ter confiança em Deus? Como você pode servir a Deus, ter fé em Deus, se você não ama? O amor traz a fé. Se você diz que ama a sua esposa, e nunca lhe fala disso, e nunca se assentou e acariciou, ele expressou isso, e a beijou e o abraçou, ele disse que é a melhor cozinheira do país, todas as coisas que você sabe, e quão bela ela é, né? Quão bela ela é. É verdade. Você acha a sua esposa bonita. Ah, mas ela é uma velhinha, mas é uma velhinha linda. Tá certo? Enquanto você a ama, se você não fizer assim, ela nunca saberá disso. Você nunca expressou para ela. Você nunca abraçou, você nunca acaricia ela. Né? Muitas vezes com palavras descaridosas e tudo mais. Nunca ama. Tá vendo? Como ela vai saber disso? E assim, se você a ama, você expressa. Então, nota bem. O amor é algo expressado. É fato acontecido. Falar e não agir, então isso não adianta. E assim que fazemos agora, assim que fazemos para com Deus, quando os amamos, ele dizemos, sentamos e o adoramos. Irmão, nós temos que adorar a Deus.
na igreja, louvar, glorificar, aleluia, glória a Deus. Na sua casa, na rua, nós o adoramos a Deus, e louvamos. E veja, o amor nos leva a fazer isso. Você já saiu na rua? E o amor de Deus te envolveu tanto, você começou a glorificar a Deus na rua, no seu carro. Eu já fiz muito isso. Na rua, andando no seu trabalho. O amor de Deus é tanto que você começa a louvar a Deus ali. A glorificar a Deus, sozinho. Porque o amor, você tem esse amor para com Deus. Agora, se algo deve ter feito por sua esposa, ora, isso deixará em desespero para fazê-lo. E se alguém dissesse que sua esposa tem câncer, se alguém disser que sua esposa tem tuberculose e que está a ponto de morrer, contudo você faria qualquer coisa. Veja, isso deixará em desespero. Se você sabe que a sua esposa está doente, ela precisa de uma cura, ela precisa de ser medicada. Quando você vê aquela situação, isso causa um desespero. Se você tem um carro novo, um Corolla, um valor de 100 mil, você gosta demais desse carro, e você não tem dinheiro para tratar da sua esposa, você a venderia para cuidar da saúde da sua esposa, se você a ama. Certo? Se você a ama, você tem que amar a sua esposa mais do que seu carro. Ela está doente, precisa de um tratamento. O tratamento é caro. Ah, eu não tenho dinheiro. Você tem um carro, você tem que vender esse carro e tratar da saúde da sua esposa. Isso é o correto. Isso é o amor que você expressa por ela. Se você não fizer isso, você não a ama. Como você pode amar uma mulher que está sofrendo com câncer, com tuberculose ou qualquer doença, precisando de ajuda e você não age? Você tem que amar a sua mulher. É lógico que Deus acima de tudo. Mas a sua mulher é a coisa que você tem que amar. Acima de qualquer coisa na terra, falando no natural. Isso é a mesma coisa. Devemos ter amor antes que possamos ter fé. A fé. Quando temos amor genuíno, o que ele faz? Ele empurra a nossa fé para a frente da batalha por Deus. Está vendo o que é que empurra? O que é que empurra a nossa fé? É o amor. Se eu amo a Deus, isso empurra a minha fé. Isso leva a me crer mais em Deus. Eu amo. Se eu estou amando a Deus, estou fazendo a coisa correta, se eu estou guardando os seus mandamentos, sua palavra, vivendo uma vida de vida, eu estou certo com Deus. Se eu a amo, certamente Deus entrará em ação ao meu favor. Entende? O pio amor genuíno por Deus e por sua palavra e por seu povo impulsionará a fé ali. O amor agarrará a fé. Venha, vamos. O amor agarrará a fé. Venha, vamos. A fé e o amor andam juntos. É preciso de nós ter fé em Deus. Creia, ame a Deus. Porque a fé é revelação. E se vão após isso, o que o amor faz? João 14, 23, nós lemos. Jesus disse, se um homem ama, se o homem me ama, ele guardará a minha palavra. O que é guardar a palavra? Tem muitas pessoas que são só ouvintes, mas não são praticantes.
Outro disse, eu amo a palavra, eu amo a mensagem, mas não pratica, não tem ação. A fé, ela sem obra, ela é morta. A fé tem que ter obra, tem que ter ação. O amor tem que ter ação. Se não tiver, é morto. Agora, você não pode guardar sua palavra sem ter fé no que ele disse. Assim, veja, se ele ama a Deus, então guarda a palavra. É o seu ouvir. É o seu ouvir a palavra. É ouvir a mensagem. E colocar em prática. Ir a Deus em desespero. Para que Deus te dê graça para vencer. Observe. Se eu estou pregando, estou trazendo a mensagem, Deus falou em seu coração. O profeta disse assim, não vá você desesperar antes que Deus fale com você. Mas se Deus falar com você, diz o profeta, entra em desespero. Então observe, se Deus falou com você, você está errado. Deus revelou o seu pecado, você está errado. Você disse, eu não consigo vencer isso. Eu não consigo deixar isso. Eu estou escravo desse mal. Você tem que pegar esse pecado, ir a Deus em oração, levantar bem cedo ali, ao romper da manhã, para buscar a Deus. Você vai entrar diante dele em desespero. Deus falou com você. Você está cometendo um erro, você está cometendo uma falha, você está cometendo um pecado, você ainda não foi liberto, você não foi liberto ainda. Agora observe, se você não foi liberto, Deus ainda não te perdoou. Saiba disso, que quando Deus te perdoa, Deus te liberta. A libertação vem junto com o perdão. Deus não pode te perdoar hoje e você voltar a fazer o pecado amanhã. Deus não faz isso. Se Deus te perdoou o seu pecado, você nunca mais retornará a isso, porque Deus te liberta. Então, se você ainda não alcançou uma libertação diante de Deus, você tem que pegar a sua vida e ir a Deus em desespero. Desesperar diante de Deus. Em súplica e oração. Aí sim, eu creio que Deus te perdoará e te libertará deste mal. Se ele disse, eu sou o Senhor que te sara. Ele crê nisso. O amor faz com que ele creia, porque o amor domina tudo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e os anjos, não tivesse amor, nada seria. Veja, nada seria. Você pode ter todos os dons. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa justa, ter vários dons. Mas se você não tiver amor para com Deus, isso nada seria. Veja, ainda que eu tivesse fé para mover montanhas, e não tivesse amor, nada seria. Hoje eu vi um vídeo de um pastor, que ele pegou uma criança, né? Não é do nosso meio, não, creio que não. Ele pegou a criança, ela tinha uma perna mais curta do que a outra. Ele pegou aquela criança, sentou e orou, a perna daquela menina cresceu. Cresceu na hora, e aquele menino começou a andar normalmente dentro da igreja. Ele teve fé, e aquilo aconteceu. Mas se tiver fé, e não tiver o amor de Deus, isso nada seria, porque o amor, ele causa temor. Se você ama, você teme. Você ama a sua esposa, você teme. Você jamais a trairá. Você jamais ferirá ela.
Se você ama a Deus, você teme a Deus. Quando você entra no novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, você não vai aborrecer a sua esposa intencionalmente. Pode até acontecer de um deslize, um mal entendido. Pode até acontecer. Não, você não faz isso com intenção de aborrecer a sua esposa. Você a ama. E você não vai aborrecer a Deus. Você ama a Deus. Você não quer pecar. Se tivesse pé para mover montanha e não tivesse amor, nada seria. O amor domina tudo. É porque Deus é amor. Um Deus de amor. Agora sim, Senhor, Senhor Jesus disse, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Ó, irmão, não tem como você guardar a palavra sem ter amor. O amor te leva ao desespero diante de Deus. Leva um clamor. Pede uma libertação. Você pede o Espírito Santo. Aí você vai guardar a sua palavra. Foi que Jesus disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto você sejais revestido de poder. Então ser-me-ei testemunho, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Você não pode ser um crente, você não pode ser um cristão, você não pode ser um testemunho de Jesus Cristo se você não tiver o Espírito Santo, se não estiver cheio desse amor, desse Espírito Santo. Você, de maneira nenhuma, você será testemunho. Sabemos que é verdade, que Deus irá ao encontro de uma alma desesperada. Agora todos nós sabemos disso, mas geralmente necessitam de algo para nos levar a estar em desespero. Aquele desespero necessita de algo para fazê-lo. Irmão, irmã, eu quero falar um negócio com você agora. Eu quero ir agora no profundo do seu coração. Você disse assim, todas as vezes passa na nossa mente, eu estou enfermo, eu estou doente, eu já tenho orado, e Deus não tem me curado. Eu ainda continuo enferma, parece que Deus não quer me curar. Eu busco a cura, eu oro para que Deus me cura, mas eu não sou curado, até hoje eu não fui curado, eu estou passando mal disso. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa, é sobre isso que você vai notar agora. Aquela mulher com fluxo de sangue, ela tinha procurado os médicos, e os médicos não pôde resolver o problema dela. Parece que ela já estava enganada pelos médicos. Ela não tinha outra solução. Aquele fluxo de sangue a mataria, por certo. Mas quando ela viu que não tinha mais jeito, ela viu que Jesus estava passando naquela hora, ela entrou então em desespero. E ela começou a romper aquela multidão que cercava o mestre. Empurrava um para cá, o outro para lá, saia da frente, eu quero passar, eu tenho que chegar aonde ele está, eu preciso de tocar a orla do seu destino. Ela teve fé, ela entrou em desespero. Eu preciso chegar até onde ele está, mas era impossível, quase que impossível, porque o povo apertava, rodeava, era tanta gente que queria chegar até onde ele estava. E aquela mulher tinha um grande obstáculo, mas ela rompeu tudo aquilo, porque ela estava desesperada. Ou eu toco em suas horas do seu destino, ou eu serei uma mulher morta. Então ela rompeu aquilo e tocou as horas do seu destino. Talvez com muita dificuldade, com muita nas pontas dos dedos. Ela tocou na orla dos teus vestidos.
daquele grande desespero. Naquela hora ela foi curada. Na mesma hora o fluxo do sangue parou. Agora observe, se nós estamos enfermos, e nós não fomos curados, nós oramos e não fomos curados, é porque essa doença que você tem ainda não te levou a um desespero. Essa enfermidade que você tem, que ainda não foi curada, é porque você não foi ainda no desespero. Essa enfermidade não te causou ainda o desespero. Mas deixa o médico falar para você, olha, você está enfermo, daqui uma semana você não viverá mais. Aí sim, aí você entra em desespero, em súplica, você vai derramar lágrima, você entrará em desespero diante dele, e você será curada. O rei Zedequias estava para morrer, estava enfermo na cama. Deus disse que ele iria morrer. Naquela noite ele iria morrer. Ele já estava enfermo, ele ia morrer. Ele virou para o canto e ele entrou em desespero e orou a Deus e pediu a Deus mais 15 anos de vida. Aquele desespero, aquela oração de Zedequias mudou o percurso de Deus, mudou a Deus. Aquele desespero fez com que Deus mudasse seu plano. E Zedequias não morreu, e ele viveu mais 15 anos. Então, muitas das vezes, a nossa enfermidade ainda não causou em nós o desespero. Porque na hora que causar um desespero, certamente que Deus o curará. Porque a fervente e eficaz oração, Deus não desprezará. Deus te curará. Ah, você disse assim, eu não tenho revelação. Eu não fui revelado. Clamas a mim, diz o Senhor, e respondeste-eis. Clama a mim, é um desespero. É um clamor de desespero. Anunciaste coisas grandes que tu não sabes. Deus requer o nosso desespero. Sempre há desespero. Nós vamos falar disso mais para frente. Nós vamos continuar aqui. Mas geralmente necessita de algo para nos levar a estar desesperado. Precisa de algo. Uma dorzinha de cabeça não te leva a desespero. Uma dorzinha na coluna, uma diabetes talvez não te leva a desespero. Mas quando você tiver com a doença, que ela vai te matar, em breve, você entrará em desespero. E Deus te curará. Isso é assim, diz o Senhor. Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Aquele desespero necessita de algo para fazê-lo. De algo para fazê-lo. Encontramos em Tiago 5,15, que a Bíblia disse que a eficaz e fervente, que é o desespero, eficaz e fervente oração de um justo, pode em seus efeitos. Deus atenderá um justo em desespero. Você já esteve assim em desespero? A ponto de buscar a Deus e Deus te atender? Oh, meu Deus! Nosso Deus é maravilhoso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia nisso. Creia que Deus está aqui. Deus está aqui, obrando maravilha na nossa vida. Se creres, diz a palavra, tu verás a glória de Deus. Creia nisso, mas você precisa ter amor a Deus. Fique atento, ame esse Deus. É maravilhoso amar a Deus. Deus nos amará.
Quando um homem justo, bom, entra em angústia, um homem justo, bom, entra em angústia, ou suplício de alma, ou angústia, qualquer uma. Eu acho que é suplício, uma palavra melhor, angústia, ou suplício, qualquer uma que você quiser chamar. Porém, quando uma alma entra em desespero, em angústia, em oração, a eficácia fervente de um homem que pode mostrar o sinal. Está vendo isso? Ele pode mostrar o sinal. É aquilo que está dentro de você. Isso se moverá. O que está dentro de você vai se mover. E Deus vai te ajudar. E faz algo entender. Note o que a Bíblia diz. Aqui também em Tiago 16, ou 5,16, diz: confessando nossas falhas, corrigindo e aprontando nós para isso, confessando nossas falhas uns aos outros, não tem nenhuma falha, pedir às pessoas para orar por você, confessando nossas falhas uns aos outros e orando uns pelos outros, e ainda está com o amor o qual tem confiança que nossa confissão, você meus erros, e você pode confessar a mim seus erros, e eu amo o suficiente para orar por você, e você orará por mim, e ficaremos com isso, com uma oração eficaz e fervente, até que seja respondida isso. Isso é desespero. Tá vendo? Nós juntamos, nós unimos, confessando as nossas falhas um com o outro, colocando a nossa vida em ordem, colocar o nosso altar em ordem. Porque muitas das vezes o nosso altar está danificado. Nós temos que corrigir o nosso altar, colocar ele em ordem, para que nós possamos clamar a Deus e fogo do céu cair. Isso é que sempre deveria ter. Teremos alguns exemplos bíblicos disso, muitos exemplos bíblicos sobre isso. O irmão Branham falando nessas coisas. Talvez nós vamos continuar aqui. Talvez nós vamos continuar aqui no próximo culto. É uma mensagem de desespero, ela é muito vasta. Isso é tremendo, que o irmão Branham prega num culto. Eu prego até 2, 3, 4 cultos dentro dessa mensagem. Mas eu creio que agora nós podemos entender isso. Nós temos que ter o amor a Deus. Nós temos que amar a Deus. Se você não ama a Deus, o amor de Deus não está em você. Você não pode ter fé, nem fé de arrebatamento. Muito menos terá fé do arrebatamento. Nós temos que ter fé, mas nós temos que ter amor, para nós ser transportados dessa terra, para ir para uma outra terra, visível, física, para o nosso descanso. Amém? Estamos chegando então ao final desta oração, dessa mensagem. Deus te abençoe, preciosos irmãos que nos acompanharam até agora. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe essa mensagem. Compartilhe, ame isso. Ame essa mensagem, compartilhe ela, para que outras pessoas possam ouvir. Vamos compartilhar essa bênção. Compartilhe essa bênção com outras pessoas. Faça isso. Você estará levando adiante essa mensagem. Amém? Compartilhe. Faça isso. Deus possa te abençoar. Agora vamos orar. Vamos buscar a Deus. Você está doente?
Você está enferma, você está desesperado, há algo na sua família, algo está errado entre seus filhos, sua família, você está precisando de uma bênção de Deus. Agora, seja sincera diante de Deus, entre em desespero, Deus vai te ajudar, vamos orar, e assim nós estaremos encerrando essa reunião. Senhor Deus e Pai Celestial, o Senhor tem nos abençoado muito essa noite. Nós levamos a Tua palavra, o Teu recado. O Senhor tem colocado as palavras na minha boca. Eu tenho falado a este povo. Pai Celestial, essa mensagem por certo tocou no coração desse irmão. Tocou no coração dessa irmã. Ó Deus bendito, eu me coloco, Senhor, em desespero diante do Senhor agora, Senhor. Pai Celestial, eu suplico, Senhor, neste momento, socorre essa irmã, Senhor. Socorre esse irmão que está aflito e necessitado, está enfermo, precisa de uma cura, seu lar precisa de uma bênção. Pai Celestial, Deus eterno de poder e bondade, ajuda este irmão, Senhor, ajuda essa irmã, que ela possa alcançar graça neste momento. Ó Deus bendito, o Senhor é maravilhoso, o Senhor nos prometeu nos libertar, nos curar, o Senhor disse, eu sou o Senhor que te sara. Ó Deus, que essa irmã, esse irmão toma posse dessa cura, dessa bênção para o seu lar. Essa irmã que está fraca, seja fortalecida. Esse irmão que está desanimado, anima ele agora, Senhor. Fortalece seus filhos. Pai Celestial, nós suplicamos, Senhor. Eu creio nisso, Senhor, que esta oração será de eficaz, um efeito, que esse irmão, essa irmã, seja abençoada, curada, abençoada no seu lar, no seu serviço, no seu casamento, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e para a tua glória. Aleluia, glórias a Deus. Deus te abençoe, precioso irmão, irmã, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Continue conosco, volte nos ouvir, se for da vontade de Deus, domingo que vem, com a fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.